na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez meu querido amigo Giovanni, lá de Saquarema, lá do Selaces. Depois ele vai dizer o que é o Selaces, que é o nome grande à beça, que Selaces é, né, são as primeiras letras do nome. E ele vai dizer para a gente aqui, é Sociedade Espírita Laços de Amor e Caridade, Irmã Sheila. Laços de Amor e Caridade, Irmã Sheila, lá de Saquarema, meu amigo Giovanni, minha amiga Deia, Ayrton, queridos amigos já de bom tempo. Um abraço a todos aí em Saquarema, que a Deia já botou aqui, que ela já está assistindo lá, tá? A Deia já está assistindo já. E hoje o tema que o Giovanni trouxe para a gente é o Cristo Consolador. Vamos aqui ouvir mais, né, ensinamentos, histórias, o Evangelho de Jesus. Vamos conversar aqui sobre o Cristo Consolador, tá? Nós temos aqui nosso Zap, né, o WhatsApp, nosso telefone é 998-844909. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer aqui ao vivo, tá? Que o Giovanni responde com todo carinho, tá? Nosso programa está sendo transmitido aqui pelo Facebook, mas em algumas internets, alguns locais, a internet não está pegando direito, está travando muito, mas você pode assistir pelo site da TV, que é www.jovemtv.com.br. Você assiste ao vivo também, direto. Se você não tiver Facebook, pode assistir também pelo nosso site, ok? Semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Horaci Correia. E, dando continuidade ao Evangelho de Jesus, aos ensinamentos do nosso mestre, o tema dela é uma pergunta. Não foram 10 os curados? Vamos entender aqui, né? Todos sabem a passagem, né, dos 10, né, leprosos que foram curados e que só um voltou, né, para agradecer, a conversar com Jesus. Então, tem uma série de ensinamentos, né, com essa passagem aí de Jesus, que é muito importante. Nós vamos conversar aqui com a Horaci semana que vem. Tá ok? Vamos falar então aqui das palestras das Casas Espíritas esta semana, tá? Domingo, dia 3,
no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, às 18 horas. Manuel Saraiva Júnior, lá do Centro Espírita Vicente de Paulo, lá de Macaé, vai falar sobre Evangelho e Vida. Tá ok? Então, no Trabalhador de Jesus, domingo agora. No Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 8 horas, vai ser meu querido amigo Paulo Jorge, lá do Trabalhador de Jesus, e ele vai falar lá pra gente evolução espiritual. Então, Paulo Jorge no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 8 horas. Mandar um abraço para meus amigos aí de Araruama, meu amigo Ciro de Castro, né, da Sociedade Espírita Sem Fronteiras, né, a palestra de quarta-feira agora, dia 30, às 8 horas da noite, O Mal e o Remédio, com a Lúcia Amaral, lá do Ser de Araruama. A Sociedade Espírita Sem Fronteiras fica na rua Castro Alves, sem número, Praça da Primeira Caixa d'Água, na Fazendinha, em Araruama. Então, um abraço aí para meus amigos Ciro, pessoal aí do Sem Fronteiras, meu amigo Rogério, um abração a todos aí. E hoje, daqui a pouco, às 8 horas da noite, aqui pertinho, no centro, na Casa René Peça, meu querido amigo Cássio Nascimento, lá do Amor e Caridade, vai fazer a palestra Pensamento, Ciência, Saúde em uma Reflexão Espírita. Então, Cássio também é muito bom, é imperdível. Então, estão todos convidados para estar na Casa René Peça daqui a pouco, às 8 horas da noite, ok? Nós vamos passar rapidinho um apoio cultural e já voltamos já para começar a conversar com o meu querido amigo Giovanni. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10.
Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Nós voltamos do nosso apoio cultural e eu gostaria aqui de dar os meus parabéns, né, aos nossos queridos amigos lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, né, no sábado, no Arraiá do CETJ, que foi maravilhoso. Olha, muito bom, foi muito bacana, muita harmonia, muita alegria, música e, como não poderia deixar de ser, né, Giovanni, muita comida, né? Muita comida, mas muito bom, muito legal. Então, de parabéns, nossos amigos aí do Trabalho de Jesus, meu querido amigo Márcio. Foi muito bom, viu? Muito legal mesmo, muito bem familiar, bem gostoso o clima, foi maravilhoso. Um abraço a todos aí do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Então, antes de nós começarmos a conversar com meu querido amigo Giovanni, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que a gente possa ter aqui um ambiente bacana, uma harmonia, que a gente possa ser intuído, né, pela equipe espiritual responsável pelo nosso programa, para que a gente possa fazer um programa que possa ser esclarecedor ao máximo. Mas se você tiver dúvida, como eu já falei, nosso WhatsApp 998-844909, você pode fazer uma pergunta aqui ao vivo para o meu querido amigo Giovanni. Então, vamos juntos então agora fazer a oração com o meu querido amigo Giovanni. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, Nossa Senhora, nossa querida Mãe Maria, Mãe de Jesus, e todos os nossos amigos espirituais que se encontram em diversos pontos, amigos espirituais das diversas esferas, tanto os que estão nas esferas superiores, tanto aqueles que estão mais próximos de nós, nos ajudando, nos intuindo e supervisionando os nossos trabalhos. Que nesse momento, Senhor, a Tua luz se estabeleça aqui nesse local, mas que ela não fique somente por aqui, que aqui seja um polo irradiador da Tua paz, da Tua luz e da Tua consolação, Senhor. E que essas vibrações atinjam o universo afora, beneficiando tanto encarnados e desencarnados, estejam eles aonde estiver. E te pedimos, Senhor, que dê uma atenção principalmente para a situação do mundo, não só do nosso país, mas do mundo em geral, envolvendo as mentes dos nossos governantes, de todas as partes do globo, que eles sejam bem intuídos, que eles reflitam e trabalhem mais pela paz, pela justiça social e pela dignidade do ser humano. Te agradecemos aqui nesse momento, que nós possamos receber o fortalecimento espiritual para andarmos firme na nossa caminhada, na nossa jornada. Graças a Deus. Então vamos começar a trabalhar, meu querido amigo Giovanni. O Cristo Consolador, né? Então vamos começar a conversar, né? Que todos nós temos problemas, né? Todos nós encarnados nesse planeta aqui, que é um planeta de provas e expiações, todos nós temos problemas, né? E de onde vêm esses problemas? Porque tanta coisa acontece, né? Então, como você falou, né? Nós estamos aí passando problemas sérios no nosso país, no nosso planeta. Por que tantos reversos na vida da gente? Explica pra gente aí, por favor, para a gente começar a falar sobre o Cristo Consolador. Não, certo. Como foi dito, né? Planeta de provas e expiações. Então, como muitos espíritas estão aí, né, assistindo, né? Eles talvez vão entender melhor. A prova é que nós não somos santos, né? Não somos santos. Então, viemos para cá porque tem um objetivo. Então tem um livro mesmo lá no Exilados de Capela, né, do Edgar Hermond. Então, porque Capela foi um planeta que ele era de provas e expiações e chegou num momento que teria que haver a regeneração. Naturalmente, aqueles espíritos que não conseguiam entrar naquela sintonia precisaram o quê? Ser deslocados para um outro planeta que estava sendo preparado, que no caso era o qual? A Terra. Então, vejamos bem,
nós aqui, já nos dias de hoje, dentro do movimento espírita principalmente, nós começamos já a tirar esse termo, expulsos do paraíso. Não é que Deus expulsou, porque expulsão dá a impressão de uma coisa que foi violenta, né? Não, aqueles irmãos, quer dizer, que não estavam ali naquele momento, entrando nessa sintonia de uma regeneração, realmente precisaram ser deslocados para um planeta que estivesse justamente na sintonia deles, correto? Então, no caso, era a Terra que estava sendo preparada. Então, nós viemos para cá justamente isso. Temos que passar pelas provas, porque você precisa ver se aprendeu o que ele foi ensinado, né? Porque a misericórdia do Pai continua sempre ali. E expiações. Quer dizer, se você faz coisas erradas que venha prejudicar alguém, é necessário que você passe por aquele problema. Veja bem, vamos retirando essa palavra castigo. E castigo uma espécie assim de uma vingança, um toma lá da cá, não. Você precisa passar por um problema que você causou em alguém para você também sentir, poxa, eu não quero mais sentir isso, porque você sentiu em você. Então, naturalmente, você desenvolve isso. Não, eu não quero mais que ninguém passe por isso, nem mesmo eu. Se eu não quero passar por isso, eu também não vou passar. Então, é justamente mais ou menos que vai seguindo a nossa trajetória aqui no planeta de provas e expiações, que no caso é a Terra. E lembrando que cada um de nós tem uma história, né? A partir do momento em que você começa a tomar essa consciência, você começa a ter uma história. Passando por esses problemas, virá naturalmente o sofrimento, talvez o queixume, a reclamação, alguma coisa assim. É por isso que tem lá, se você olhar lá nas bem-aventuranças, Jesus vem falando das bem-aventuranças justamente para isso. As bem-aventuranças, elas funcionam como se fosse um alicerce, um ensinamento para você, para que você possa passar por esses problemas. É como se Jesus te desse realmente esse caminho, não é? Esses alicerces para que você possa enfrentá-los, para que você possa reparar as faltas que você cometeu, para que você possa passar pelas provas e expiações. Então, as bem-aventuranças é um bom exemplo disso. Só um detalhezinho, você pode reparar que na bem-aventurança ele começa logo assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Isso daí tem havido uma deturpação. Não é pobre materialmente, não é a pessoa que não tenha dinheiro, não é isso. Esse pobre de espírito é a pessoa que ela não é orgulhosa, é a pessoa que tem humildade. É a primeira coisa que ela tem que reconhecer que existe um Criador e você é submisso a esse Criador. Então você deve primeiro esse respeito. Então você adquirir essa humildade. As bem-aventuranças, essa primeira parte, né, bem-aventurados os pobres de espírito, veja bem, Jesus não escolheu isso aleatoriamente. Ela funciona assim, como se fosse um esvaziamento. Você está cheio de orgulho, você está cheio de prepotência, cheio de arrogância. E então, primeiro lugar, você tem que tomar essa consciência, esse primeiro esvaziamento, que é bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, essa humildade perante o Pai. O restante é tudo um preenchimento. Né? Nós, de um modo geral, a gente sofre uma série de infortúnios ao longo da vida. Mas nós, seres humanos, Renato é diferente. Nós temos a mania de culpar alguém pelas nossas desgraças, pelas nossas nossas dores, nossas imperfeições. Isso é do ser humano. Renato não. Renato é um cara completamente diferente. Quase santo. É quase santo esse homem. Quem é que a gente costuma, ou o quê, acusar pelos nossos infortúnios? Nós temos essa mania de que nós temos de acusar, ela torna-se assim, uma forma mais cômoda que nós encontramos, na verdade. Acusar. É preciso acusar alguém. A gente acusa um parente, acusa um vizinho, acusa um amigo, acusa até a providência, né, dizendo que Deus esqueceu de nós, que a gente não tem estrela. Se eu tivesse nascido rico, quem sabe a minha vida teria sido melhor. Né? Então nós temos esse hábito. Né? São essas acusações que a gente vai procurando o que está perto. De repente, até aquela pessoa que a gente não gosta muito dela, culpa por alguma coisa. Culpa até um parente mais próximo. Então, porque essa posição... Culpa o diabo até. Você vê que... É verdade. Né? A gente tem mania de culpar o diabo. Coitado do... Desculpa até, eu sei que... Não sei se... Eu acredito que devo ter até
companheiros de outras crenças, né? Mas coitado do Satanás, né? Ele leva a culpa de tudo. Né? Você faz as bobagens e no final arruma um culpado, é o Satanás. É mais próximo. Ele talvez, esse irmão aí chamado Satanás, vou botar aspas aí, esse inimigo, ele talvez há alguma influência? Tudo bem. Só veja bem, influência. Agora você é maior de idade, amigo. Livre-arbítrio, né? Se você tem o livre-arbítrio. Você fez a bobagem, você vai ter que responder por ela. Agora é mais cômodo, né? Vamos culpar alguém. Né? É uma comodidade. Eu acho que essa acusação que normalmente nós fazemos das nossas mazelas, a gente culpa o diabo por ter feito isso conosco, eu acho que é uma forma até da gente se isentar da responsabilidade do erro. Com certeza. Eu estou com cirrose, foi o diabo que fez isso comigo. Não, é verdade. Não foi a bebida que eu tomei, não. Foi o diabo que... É verdade. Entendeu? Eu estou com câncer no pulmão, isso é o demônio que está fazendo isso comigo. Mas esquece que já fumou, que já fez isso. O que fuma a vida toda. Fuma a vida então, toda, isso é verdade. muitas vezes a gente acusa o diabo, o Satanás, quem quer que seja que você diga, ou fulano de tal, ou acusa o marido, a esposa, o vizinho, nós temos o patrão. E na realidade, nós somos os responsáveis pelo nosso sofrimento. Você pode ver que às vezes a gente até, essa coisa de culpar a Deus, às vezes, né? Você vê que até o espírito, até sem querer, né? Porque o espírito é humano, né? E a gente está inserido aí nesse contexto. E às vezes até o espírito, ele pensa assim, às vezes pegou dengue, né? Outro dia um palestrante que pegou dengue. Aí depois ele reconhece, ele mesmo se penitenciou, Deus, desculpa, né? Mas ele mesmo disse que falou assim, poxa, eu sou palestrante, rapaz, eu não podia ter pego dengue, né? Mas pegou, e daí? É verdade. Pegou, então, mas depois ele brincou até, falou, eu achava que eu nem ia ficar doente. Mas fica doente também, né? E às vezes por incúria também, por erros que comete, né? Com certeza. Nós não somos diferentes. É verdade. Até apresentador de programa espírita fica 15 dias com pneumonia, né? É verdade. Fiquei 15 dias com pneumonia, né? E sabe por quê, né? Então. A gente sabe que nós não somos santos, né? Com certeza. Bom, os sofrimentos, né? O que são os sofrimentos, né? O que decorrem, né, entre aspas, de pecado? O que são esses sofrimentos aí? O que são? O que dão ao pecador, no caso? O que é isso? Explica para a gente, para entender isso. O sofrimento, né? Vamos supor, falando aí a palavra pecador, vamos dizer assim, eles têm que ser apresentados, é como se fosse uma advertência para ele, para mostrar a ele, você agiu errado. Então, é justamente aí. Então, é na hora, como se, essa advertência funciona assim, como se fosse esse alerta, esse sinal vermelho para que você comece a modificar. Há algo em você que não está funcionando direito. Então, esses sofrimentos, eles funcionam dessa maneira. O sofrimento, a dor, né? Vai funcionar dessa maneira. Primeiro, como uma advertência. E aí, para você procurar tomar consciência, certo? Quando eu estava falando nas bem-aventuranças aí, né? Não só todos os ensinamentos de Jesus, né? Mas, naturalmente, esse sofrimento ele vai te dar uma aflição. Né? Então, quando Jesus fala lá, bem-aventurados os aflitos. Agora, ele está falando assim, bem-aventurados, não é porque bem-aventurado é a pessoa que está sofrendo, não é só isso. É porque quando ela começa justamente a tomar essa noção, que ela precisa mudar o caminho. E ela percebe isso. Realmente eu preciso mudar. E outra coisa, tem os problemas que naturalmente também você está quitando, vamos dizer assim, usando esse termo, quitando as dívidas. Você está passando por aquilo e você não está reclamando, você consegue reparar aquilo, então com certeza ele fala, bem-aventurados os aflitos, essa aflição, essa ansiedade que você está tendo, não é revolta, veja bem, mas essa ansiedade, essa aflição que está te dando, essa angústia, mas que você vai lá e enfrenta o problema, e de repente você consegue resolver e caminhar em frente. Então, naturalmente, Jesus vai dizer, bem-aventurados os aflitos, quer dizer, feliz dele, né, que conseguiu reparar isso. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação muito interessante de impunidade. Nós estamos vendo aí pessoas envolvidas com diversas situações e continuam impunes. Parece até que não existe lei para essas pessoas. Se a gente acreditar realmente na impunidade, o que vai acontecer?
Olha, se você acredita na sua impunidade, claro, em primeiro lugar, você tá vendo isso pela uma ótica material, é óbvio. Mas se você acredita nessa impunidade, você está retardando a sua evolução. Tenha certeza disso. Aquele famoso ditado popular, né, que ele escapa da lei humana, mas ele não vai escapar da lei de Deus, é real mesmo, tá entendendo? Então, se você aí, ouvinte, de repente, que está acreditando nessa impunidade, porque nós estamos dando um exemplo, né? Tem aquela pessoa que é boa, que é ética, que faz tudo certo, age corretamente, mas ela passa por flagelos, passa por uma série de problemas, e tem aquele do lado que faz um monte de bobagem, mas a vida parece que sorri para ele. Então, vamos lá voltar na bem-aventurança de novo. Ai daqueles, né, que riem, certo? Quando Jesus dá aquela advertência, é justamente aí. São esses que estão achando que estão passando, vai passar impune. Porque lá na frente eles vão ter que reparar. Seja nessa vida ou quando forem reencarnar, não tem problema nenhum. Então é justamente aí. Se você está acreditando na sua impunidade, fique certo de uma coisa, você está atrasando a sua evolução. Mas e as consequências podem ser piores lá na frente. Quando o Renatinho faz alguma coisa errada, e eu falo assim, Renatinho, Deus está te vendo, Deus vai te castigar, o demônio vai te receber lá numa boa. Eu não estou julgando o Renato. Vai pro inferno. Ué, está julgando, tá dando... Porque a gente tem que ficar no sapatinho. Então, claro, mas veja bem. Que quando eu vejo o Renato fazendo coisa errada, fazendo as falcatruas dele, olha, gente, isso é brincadeira, hein? Não vamos prender o Renato hoje aqui, não. Mas quando a gente vê uma situação e a gente fica desejando que aquilo seja exposto, ou que Deus vai te fazer isso, eu estou julgando aquela pessoa, não estou? Olha só, eu estava vendo um exemplo, essa situação mesmo que nós estamos Ou eu devo vivendo. me omitir? Não, de jeito nenhum. Eu acho que você está aí, no caso, você está até aconselhando, está advertindo. Né? Eu acho que as pessoas mais próximas temos que fazer isso. Né? Por exemplo, eu estava vendo um exemplo dessa situação que está acontecendo, né, no Brasil, por exemplo. Essa situação sempre houve, né? Então eu vi uma pessoa dando um exemplo interessante. Ele deu um exemplo assim, daqueles tanques, né, que tinha antigamente. Eu não sei se ainda continua vendendo esses tanques. Aquele tanque cinza de concreto armado, né? Isso, né? Tem muito. Tem muito, deve ter ainda muito, né? Então, agora tem de plástico. de plástico. Aí, então, ele estava dando o exemplo justamente daquele tipo de tanque. Bem antigo. Bem antigo. Então, aquele tanque você vai usando, você vai lavando a roupa ali, vai lavando a roupa, vai lavando a roupa, vai lavando a roupa. Mas chega um momento que você começa a perceber que está formando um limo ali. E quando você consegue perceber esse limo, ele já está bem grande, né? Já está alto ali. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer uma boa limpeza ali, esfregar aquilo bastante, deixar até o buraquinho lá tampado, né, para onde a água vai embora, tem que deixar aquilo tampado e deixar aquela sujeira lá, né? Para depois, quando acumulou aquilo, você mandar aquilo tudo embora e o tanque ficar limpo. Então, ele comparou até essa situação nossa, né, que o país está vivendo, justamente assim como se fosse esse tanque. Uma hora essa sujeira ela vai ter que ir toda embora. Quer dizer, esse processo que está passando vai ter que ser assim. Então, naturalmente, se você tem um amigo seu que está acontecendo isso, é natural que você avise, rapaz, a situação está mudando, você pode ser preso, não fique fazendo isso. Agora, se ele mesmo assim não acredita, e de repente ele consegue ludibriar a nossa lei aí, e você como espírita, se ele acredita, se ele de repente está acreditando, se ele tem uma simpatia pela doutrina, não vou nem dizer pela doutrina, mas na continuação da vida, é bom que a gente dê essa advertência assim. É bom que dê essa advertência. Eu acho que não seria nem, vamos dizer assim, um julgamento, né? Eu acho que seria dar uma advertência. Agora, você falou, você advertiu, você fez a sua parte. Para, de repente, quando chegar lá no outro lado, lá, né, no plano espiritual, você, quando for fazer a avaliação da sua existência e a sua consciência não cobrar, rapaz, você teve a oportunidade de avisar aquele teu companheiro ali e você não avisou nada, você deixou ele continuar fazendo, você se omitiu porque quis ser amiguinho dele simplesmente. Então, é justamente isso. Eu acho que a advertência é bom porque você pode ajudar a ele e você ajuda você também, porque você está tendo uma oportunidade de orientar, não é verdade?
Rapaz, coisa difícil é espírito, né? Eu também estou achando, né? Mas já que já estamos dentro, né? Estamos na roda, graças a Deus. Já que estamos na roda, agora não dá mais para sair. Graças a Deus nós estamos dentro, né? Agora não... Mas outra coisa também que é muito importante a gente ver as pessoas comentando, né? Que existem pessoas que são muito boas, educadas, pessoas honestas, né? Pessoas responsáveis, mas que acontece tudo de ruim na vida deles, né? Calamidade, problemas financeiros, problema com os filhos, com família, ou seja, dá problemas seríssimos nas suas vidas, mas são pessoas boas, pessoas, com certeza, pessoas amigas, amorosas, que não prejudicam ninguém, têm uma vida reta, correta, mas dá tudo errado na vida deles. Enquanto que tem outras pessoas que fazem até coisas erradas e aparentemente, né, a vida delas está correndo tudo bem, tem uma vida tranquila, não acontece nada, não tem problema financeiro, não tem flagelos, não tem filhos doentes, filhos com doenças graves. Por que isso? Aí, mais uma vez, eu vou perguntar, que o Marcos falou, isso é culpa de Deus? Onde foi que Deus errou? Por que acontece isso? Por que uma pessoa boazinha nessa passa por tantos problemas e outros não? Isso. Nós temos que ver aí a chamada justiça das aflições. A gente precisa entender uma coisa. Vamos pegar dois caminhos aí, né? Um caminho é o seguinte, você está passando por algum problema aí. Nem sempre tudo que acontece contigo quer dizer que, aquela famosa frase que você usa assim, né? Eu devo ter atirado pedra na cruz. Não, de repente, tenha a humildade de reconhecer, faça um retrospecto da sua vida e você vê algum ponto lá atrás que você possa ter feito e daí você está colhendo a consequência agora. Alguma coisa errada que você fez lá, desse seu passado, nessa sua existência, alguma coisa que você fez errado e você agora está colhendo a consequência. Então, ou seja, você colocando aspas aí, né, você está recebendo uma punição pelo um erro que você cometeu nessa sua existência. Agora, também existe isso. Você também vai colher essas consequências numa vida futura. Só que, mas a pessoa é boa, ela é ética, ela é certa, e nisso, concordo. Então, ela nessa existência, ela está procurando fazer tudo corretamente, certo? Mas no passado, ela cometeu esses erros. Então, aí entra Jesus, aliás, vamos dizer Deus, né? Deus, a providência, ela não é parcial, ela é imparcial. Você transgrediu a lei de Deus, que é imutável, você vai ter que reparar, você vai ter que responder por isso. Não é Deus que está lá de cima com um cajado, mandando um raio em cima de você para te castigar. Não, você que não entrou na sintonia. E aí, voltando de novo a Jesus. Jesus, ele te dá justamente os caminhos para isso. Você fazer essa autoavaliação, essa análise, e ele te dá o roteiro, ele te dá as ferramentas. Eu dei o exemplo das bem-aventuranças. É um exemplo. Não é? Quando eu dei aquele exemplo do esvaziamento, do orgulho, da arrogância, e o restante você vai somando em você. Então, é um caminho para você saber enfrentar esses problemas, como esse exemplo que o Renato deu, né, das pessoas que sofrem. E reparem uma coisa, tem muitas pessoas que passam por esse problema e ela passa tranquila. De repente, já está dentro da consciência dela isso. Né? Se Deus está me colocando nessa situação, se Deus coloca esses problemas na minha frente, esses obstáculos, é porque Ele reconhece que eu posso superá-los e eu vou tentar superar. Claro, problemas do passado, não foi nessa vida. Nesse caso, né? Eu vou dar até um exemplo. Quando tem essas manifestações aí, manifestações na rua, vamos lá, centro do Rio, né? Aí o cara é espírita, tá voltando, saiu do trabalho dele, né? Ele acredita na reencarnação, ele acredita dos problemas do passado. Aí ele está lá passando, aí está tendo uma manifestação na rua, está tendo um quebra-pau lá, né? Batalhão de choque com os manifestantes. O caminho não é aquele. O caminho dele não é aquele. Aí o que ele vai fazer lá? Vai lá olhar o quê? Aí nessa brincadeira ele vai lá para perto e toma uma pedrada na cabeça. Isso é porque em outra encarnação eu devo ter dado uma pedrada na cabeça de alguém? Não, foi a sua incúria, foi o seu vacilo que você deu, um problema que você construiu agora mesmo. Então não tem nada a ver com o passado, não é verdade? Então, eu posso estar sofrendo por uma coisa desta vida que eu fiz,
de errado, Com e certeza. estou sofrendo, e posso estar sofrendo, em outro caso, por uma outra vida que eu tive. Com certeza, com certeza. Com certeza. Problema. Tá, Você aí- tinha dado o exemplo da cirrose aí, né? É. Pessoas que às vezes já nascem com a cirrose. Pô, aí quando vai lá, o cara nunca bebeu, nunca fez nada, sempre teve uma vida regrada, aí o médico descobre lá, meu amigo, você está com uma cirrose. Mas espera aí, eu nunca bebi, não é? Aí fala-se, castigo de Deus? Não, mas em outra encarnação, ou em outras encarnações, você pode ter abusado demais daquilo ali, que você agrediu o seu perispírito. E aí vem a educação da lei divina. É castigo? Não. É uma forma de te educar. Porque você, com esse problema, você não vai nem chegar perto de uma bebida alcoólica. Certo? Então, é uma maneira, são mecanismos que Deus, vamos chamar Deus, no caso, cria para você se educar. Não é? Tá, agora eu entendi. Aí eu, ao longo da minha vida, eu faço algumas coisas erradas e agora eu sofro as consequências do que eu fiz Certo. nessa vida. Tá, muito bem. Agora, e o que eu fiz em outras vidas passadas que eu não me lembro? E estou sofrendo. Quem colocou esse sofrimento na minha vida? Foi Deus. Eu morri, cheguei lá, aí Deus falou assim, ó, você fez coisa errada, apontando o dedo para mim, né? Você fez coisa errada e só por causa disso você vai reencarnar e vai ter um câncer no pulmão. Oh, legal. Então, quem é que impõe esse tipo de coisa, esse sofrimento, já que eu não me lembro? E a quem também, né? E a quem? A quem e a quem. E a quê? Isso Isso é importante. É duro ter que dizer isso, né? Lá no início da nossa conversa, a gente estava gostando de dizer que a gente tem que culpar alguém, né, pelo que acontece com a gente. Mas é duro ter que dizer que o culpado é você mesmo. Né? Sou eu, é você. O que eu fiz foi você mesmo. Então, o que acontece? Você, quando desencarna, é natural que você vai fazer uma avaliação da sua existência. Você vai fazer uma avaliação de como foi. Essa coisa de que tem um juiz lá, que tem Deus, que tem um juiz lá com um martelo na mão, são linguagens alegóricas, tá? São apenas figuras, né? Mas, na realidade, é a sua consciência. Você vai ter um encontro com a sua consciência. Então, você faz uma avaliação da sua existência. E nessa avaliação, naturalmente, vai ter os pontos negativos. E a sua consciência, naturalmente, vai dizer que esses pontos precisam ser reparados. Certo? Você vai ter que ter maneiras de conter coisas ímpetos que você teve, certo? Você vai ter que ter contato para reparar, por exemplo, contato com determinados familiares ou amigos, pessoas do relacionamento, que você vai ter que entrar em contato de novo para, de repente, reparar, né, os problemas que vocês tiveram juntos. E é justamente isso. Então, é você mesmo que cria. E, naturalmente, você faz um planejamento dessa nova encarnação. Gabriel Delany, eu não sei se é no livro Reencarnação ou no Fenômeno Espírita, que ele fala justamente do uso das más paixões. Essas más paixões, né? Você sabe que o ser, né? Ele é dividido, é o corpo, o perispírito e o espírito. Então, o perispírito, ele é como se fosse, ele fica assim como se fosse uma radiografia, correto? Então, naturalmente, as suas más paixões, você utilizou muito mal o seu livre-arbítrio. Então, essas más paixões que você fez, por exemplo, você foi egoísta, você agrediu tanto fisicamente quanto verbalmente. Então, você impregnou esse teu perispírito. E essas marcas vêm. Como, por exemplo, Chico Xavier deu um exemplo uma vez, não é, de um cidadão lá que ele tinha um problema no braço. E aquele problema no braço dele estava se transformando num câncer. E o Chico Xavier, né, como ele tinha essa possibilidade, essa qualidade de entrar em contato direto com a espiritualidade, os espíritos explicaram para ele, esse companheiro vai desencarnar. E explicaram por que aquele companheiro estava passando por aquela situação. O que acontecia? Ele, em uma determinada existência, ele foi um senhor de engenho, não é? Tinha diversos escravos, foi muito perverso com esses escravos. Ele, de repente, ia na senzala, pegava um escravo e agredia aquele escravo, assim, sem mais nem menos, chicoteava até a morte do escravo. Então, o que aconteceu? Essa má paixão dele, essa má utilização do livre-arbítrio, impregnou justamente o veículo, que foi o braço que ele usava com o chicote. E ele veio com aquele problema. Está entendendo? Então, é uma maneira dele começar a resgatar, a reparar aquilo ali. E nós falamos assim, nessa educação. Ele vem com aquela limitação, certo? Para que não faça mais. É uma forma que a providência divina tem para te educar.
certo? Então, você é o culpado, né? Nós, né, somos os culpados. Eu achei interessante porque você falou que a gente, quando desencarna, a gente toma consciência dos erros executados aqui na Terra e a gente faz um planejamento espiritual lá na próxima reencarnação. Eu açoitei o escravo. Como é que esse exemplo que você deu? Isso. Vou voltar agora com meu bracinho danificado. Vou morrer por causa disso. Beleza. Tá, mas aí eu, Zé Marco, um cara esperto, não sou bobo, Claro. vou desencarnar, vou tomar consciência. Você acha que eu, esperto do jeito que eu sou, vou querer fazer um planejamento de sofrimento para mim? Eu quero sair fora disso, eu quero vir na boa. Aí, eu vou reencarnar, bonito, sarado, que eu tô barrigudo agora, né? Eu vou vir sarado, bonito, louro de olho azul, rico. Ai, que beleza! Mas se fosse só isso. Aí eu vou querer vir todo danificado, cara. Vou escolher só na boa. Se deixar na minha mão. Bom, eu acho o seguinte, se dependesse de nós para escolher tudo, é claro que todo mundo ia querer vir no bem bom mesmo, no bom e no melhor. Mas dizem, né, que no plano espiritual você tem uma consciência um pouco mais ampla disso, né? Porque nós estamos aqui mergulhados no vaso da carne, né? Você tem uma consciência mais ampla. Nesse caso aí, se você tem o arrependimento sincero, né? Naturalmente você vai receber uma orientação, você vai receber um ensinamento para poder passar por esse problema, certo? Porque é aquele caso, a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Agora, isso não vai impedir também que a pessoa também não se revolte, né? Porque a gente recebe o esquecimento. Quando você reencarna, você recebe a chamada bênção do esquecimento. Agora, existe o caso também, que quando você desencarna, existe o livre-arbítrio do lado de lá também, certo? Você também pode se revoltar e dizer não, e ficar numa de preguiçoso de querer ver a banda passar. Eu. Pois Quer é. reencarnar de jeito nenhum. Não, Eu quero reencarnar, mas só na boa. É isso aí. Você vai de sofrimento agora comigo, eu tô fora. Pois é. Aí tudo bem, mas como Deus é misericordioso, e você foi para o plano espiritual, mas você não está afim de aprender nada, você quer ficar só lá no bem bom, né? Na erraticidade, vou ficar só passeando por aí. Ninguém vai te impor nada. Deus é misericordioso. Só que isso também é um tempo que vai depender de você. Porque e a partir do momento que você começa a ter essa consciência, peraí, mas eu fiz muita coisa errada, eu sei que o que eu vou passar agora lá no, né, pela sua falta de conhecimento talvez, né, rapaz, eu estou percebendo que quando eu reencarnar, eu vou ter que encarar esses obstáculos, vai ser tipo assim, vou matar um leão por dia, vai ser difícil a minha vida por todos os erros que eu cometi. Aí você continua lá, adiando esse reencarne. Só que lá, né, existe, como eu falei, existe a lei de Deus que ela é imutável. Então, naturalmente, lá pelo planejamento vão chegar, meu filho, acabou, está na hora de você evoluir. Não, mas não. Aí são as chamadas reencarnações compulsórias. Aí, meu amigo, você vai ter que vir mesmo e não adianta chorar, não adianta reclamar. Porque outra foi você mesmo que causou. Só que lá eles têm um planejamento, eles são muito dinâmicos. Eles não podem ficar esperando lá, né? O desenvolvimento ele é compulsório. Então, naturalmente, se você vai ficar lá só querendo ver a banda passar, mesmo no plano espiritual, aí o que acontece? Não, meu filho, está na hora, meu filhinho, de você evoluir. Vamos embora, tem que andar, né? E você vai vir mesmo, compulsoriamente você vai vir. Aí, veja bem, agora você me encalacrou. Aí, Não tem jeito, Não tem saída. É melhor fazer um negócio. Aí, eu tenho diversos amigos. Dá para perceber entre as pessoas do nosso relacionamento quem está por opção, numa dor, por opção para resgatar débitos, ou quem está compulsoriamente obrigado a vir aqui naquela situação. Dá para a gente saber. O Renato é compulsório. Renato, eu conheço essa figura. Isso aí. Dá para a gente saber. Ele me ama. Há 20 anos que eu atuo esse homem.
Dá pra gente saber, olhando assim, as pessoas que sofrem, quem que está na compulsória e quem está ali de boa vontade. Olha quem só. reconheceu o erro. Isso aí, deixa eu só complementar. Não, claro. Você falou em imposição. Mas, né, a gente lê, escuta, fala que, que muitas pessoas escolhem suas provas. Escolhem suas E provas. aí? Como é que é isso? Como é que Como é que a funciona gente isso? sabe? Isso é verdade ou não é verdade? A gente escolhe as provas ou é imposta? Ou quando é que a gente consegue exibir? Quando é uma prova, quando é uma expiação, né? Como é que a gente... Ele ficou com medo. Isso é importante porque todos nós queremos saber. A gente precisa perceber uma coisa, isso aí não é uma ciência exata, tá entendendo? Eu, até no início da nossa conversa, eu havia dito que todos nós aqui temos uma história, né? Você tem uma história aí, é que nem aquele ditado popular, só você e Deus é que sabe, não é verdade? Então, nós temos uma história aí. Agora, vamos analisar assim, dessa maneira. Se você vê aquela pessoa passando por um determinado problema, ela está passando por aquilo ali. Né? Você vê que ela está passando por certas situações que se você reparar, você avaliando assim, você olha assim e diz assim, meu Deus, eu acho que eu não aguentaria passar nem por um quarto que essa pessoa está passando. E ela está passando ali numa boa, tranquilamente. Então, eu acredito que sim, que essa possa ser uma prova que ela escolheu passar. Certo? E de repente, às vezes até escolheu passar até para se autoavaliar. Tipo, fazendo uma combinação com Deus, assim. Não, Deus, eu quero passar para ver se realmente eu aprendi. Agora, você vê outro passando por aquele problema e se queixa o tempo todo, reclama o tempo todo. Então, a gente pode até concluir, né, esse queixume, vamos dizer assim, que seria essa expiação, porque é aquela coisa que está sendo imposta. Agora, como eu estou dizendo, cada caso é um caso, né? Você pode, de repente, estar passando por uma expiação e encarar como uma prova. Isso vai depender do seu aprendizado. Entra aí o livre-arbítrio outra vez. Né? Como eu estava falando, Jesus ele nos deu um roteiro, ele nos deu uma série de ferramentas, eu dei o exemplo, repetindo, né? O exemplo das bem-aventuranças, que é um caso, são maneiras, são ferramentas, como se fosse uma bússola que você tem, para você juntar a esse seu conhecimento, fazer essa autoavaliação, você vê por tudo que você está passando e aprendendo, você procurando entender esses ensinamentos de Jesus, você vai ver. Eu vou enfrentar esse problema. Se é uma prova, se é expiação, cabe a você avaliar como vai ser. Chico Xavier uma vez falou até sobre isso, né? Que você pode encarar uma expiação como se fosse uma prova. Então, eu prefiro ver dessa maneira. Eu acho que vai depender muito do esclarecimento que o ser humano vai ter. Com certeza. Está entendendo? É verdade. Bom, nós estamos aqui recebendo também uma mensagem de J. Campos, lá de Arcor Verde, Pernambuco. Esse é um amigo nosso que nós fizemos através do programa, que assiste nosso programa já nesses quase 8 anos de programa no ar. Ele está dizendo que está sempre assistindo, mandando um abraço para a gente, que o programa está muito bom. Um abraço para você, J. Campos. Que saudade de você, rapaz. Quanto tempo você não fala com a gente aqui na internet, aqui no nosso... Agora a gente com o Facebook ao vivo, né? Muito bom, um abração para vocês, todos os amigos aí de Arco Verde, aí Pernambuco. Um abração para vocês. Se quiser fazer uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, é DDD 22 998 84 4909. Então você pode fazer uma pergunta aqui pelo Zap aqui, que o nosso querido amigo Giovanni vai responder com certeza, com todo carinho. Nós vamos passar então agora rapidinho a um apoio cultural para a gente tomar uma aguinha aqui e voltamos já já.
na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Muito bem. O Renato deu um abração, um beijão no coração do J. Campos. E eu quero fazer a mesma coisa com outro J. O J. Rangel, que também está nos assistindo. Companheiro, são dois J, né? Daqui Tem o de J. Cabo Campos Frio. e o J. Rangel. Todos os dois, já falei aqui, isso é nome de político, né? É mais fácil de decorar, né? Vote em J. Campos, J. Rangel. Um abração para os dois. Isso aí. Olha só, nós que somos espíritas, nós somos questionados e a gente entra muitas vezes no bate-papo com outras pessoas de outras religiões, ou até com questionamento até de espíritas mesmo, em relação a um ponto que nós, espíritas, sabemos, mas quem não é, questiona. Certo. Se a gente tem muitas encarnações, por que a gente não lembra? Por que Deus não faz a gente lembrar para justificar o meu sofrimento de hoje? Você entendeu? Se eu sofro porque eu fiz bobagens em outra encarnação, cometi crimes, cometi erros, nada mais justo do que eu me lembrar. Eu estou sofrendo porque eu matei, eu estuprei, eu serviciei, eu roubei. Agora é justo. Aí eu não me revolto. Mas, se eu não lembro, fica complicado a gente aceitar. Não seria mais fácil a gente lembrar? Não, é de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Porque, vamos analisar, a gente recebe, eu comentei até isso, você recebe, quando você reencarna, a bênção do esquecimento. A gente usa até esse termo, a bênção do esquecimento. Vamos analisar se você lembrasse, né? Como você deu o exemplo, vamos supor que você lembrasse nitidamente desses crimes que você cometeu. Seria triste, você não se sentiria bem. E já pensou se as pessoas também vissem, né, reparassem, conseguissem de repente ver no seu semblante essa lembrança, você se sentiria mal. Ou seja, você ia prejudicar muito a sua relação social. Agora, também é a mesma coisa se você também tivesse tido uma outra vida, né, as vidas passadas, você fosse um rei, você fosse um magnata.
E aí, de repente, você poderia até voltar, né, com o seu orgulho exacerbado, por exemplo. Aliás, tem até uma brincadeira, né? Engraçado. Outro dia te perguntaram até para Chico Xavier, né, que o pessoal anda fazendo aí essas regressões, né, de memória, aí, vai fazer regressão. Aí repararam o seguinte: olha, o Chico, engraçado, por que todo mundo no passado só foi general, coronel, rei, imperador, rainha, ricos, só foram pessoas assim, né? Engraçado, ninguém foi subalterno, né? Foram sempre profissões, funções de grande notabilidade. E o Chico Xavier, né, coitado, ele devia ter uma paciência danada, né? Para aguentar tudo quanto era tipo de pergunta de rebordosa que vinha. Aí ele explicou assim. Aí a pessoa até disse assim: sabe, Chico, ninguém foi subalterno, ninguém foi empregada doméstica, ninguém foi marinheiro raso, vamos dizer assim. Aí o Chico Xavier respondeu e falou assim: sabe o que é, meu filho? Ele, com aquela paciência dele, respondeu assim: que as empregadas domésticas, os marinheiros rasos, os mendigos e tal, enfim, os subalternos em geral, né? Os que estão sempre lá por baixo, esses já estão num plano superior. Ah, então sobrou, né? Sobrou o general, sobrou o coronel, sobrou o imperador, sobrou tudo isso. É isso aí que tá entendendo? E, quer dizer, é justamente por isso, você não pode lembrar, porque você ficaria numa situação muito ruim. Você já imaginou você lembrar que você foi Herodes? Você já imaginou você conseguir lembrar que você foi daqueles soldados lá, que quando Herodes, falando em Herodes, né, quando ele mandou matar as crianças, que os soldados tomavam o bebezinho da mãe, jogava para o alto, pegava uma espada e matava a criança, ou aquele soldado lá que estava chicoteando Jesus, ou pregando os pregos na mão dele. Já pensou você lembrar disso? E de outras coisas mais. E às vezes, e outras coisas também, você poderia exacerbar o seu orgulho. Você lembrando das coisas ruins que você fez, você ficaria triste, você ia ficar mal. E já pensou, você tem aí o seu filho, você lembrar que numa outra encarnação você matou ele, ou ele lhe matou? Isso acontece. Terrível, né? Isso ia ser terrível, gente. É verdade. Tá? Então, tanto que se chama Deus nos dá a bênção do esquecimento. Ele sabe o que faz. Só a título de curiosidade, quando a gente desencarna, eu vou lembrar o que eu fiz, que eu fui em outras encarnações? Pode lembrar, sim. Dependendo do seu grau de evolução, você pode lembrar. E também dependendo da permissão, porque lá você desencarnado, você dependendo do que você lembrar do passado, você também pode entrar num processo ruim lá. Porque não é porque você perdeu a carne que você também não pode entrar num estado de loucura, ou botando entre aspas aí, até morrer 2 vezes, né? Tanto que tem casos aí na literatura espírita que explica sobre isso, você já desencarnado, aí dependendo da situação, há uma permissão que lhe permita lembrar do passado. Mas eles falam até assim, até uma determinada existência, você pode lembrar. Existem até esse trabalho, sim. Agora, nós podemos lembrar ou não, dependendo de uma série de fatores. De uma série de fatores. No Livro dos Espíritos há explicações sobre isso. Que você, assim, você pode não lembrar nitidamente, mas você recebe, assim, intuições, não é verdade? Você recebe intuições que pode acontecer, determinados flashes que pode ter acontecido realmente. Isso você tem a lembrança e, às vezes, até pelo seu comportamento, você pode fazer uma análise de como você foi numa outra, de repente, umas más tendências que você tem, você pode perceber. Então, aprenda uma coisa, essa existência está sendo a melhor que você está tendo, porque é que você está tendo a melhor oportunidade de ser uma pessoa melhor. Né? Então, de todas as existências que eu tive, essa é a melhor. Com certeza. Temos que aproveitar agora. Não entra nessa. Aliás, é engraçado, tem espírita que fala isso. Amigo, você não entendeu nada. Né? Se você é espírita, está me olhando e viu isso, eu vou deixar para outra encarnação. Não deixa não, porque essa está sendo a melhor. Vamos aproveitar Com esse certeza. tempo que você está tendo. Aliás, no plano espiritual, existem muitos espíritos sofrendo, né, com remorso, dizendo assim, meu Deus, como eu aproveitei mal o meu tempo. Então, vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui. Porque mais que as condições que você está tendo hoje, nascendo numa família boa, equilibrada, isso. te dá a possibilidade de repente, na próxima você não vai Na ser uma família complicada. Na próxima vai ser diferente. E vai ser muito mais difícil. Claro, com certeza. Então, aproveitemos agora, né? Porque tudo é planejado, né? Com tudo certeza. tem um porquê, tem uma razão. Tem um porquê, tem uma causa. Já que o Renato falou, eu estou curioso, hein?
Já que o Renato falou que tudo é planejado, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, os meus pais, tudo isso é planejado no mundo espiritual, com certeza. antes da gente encarnar? Com certeza, nós tivemos existências com eles, na verdade. A gente às vezes reclama do nosso pai, da nossa mãe, né? Mas com certeza nós temos ou tivemos os pais que precisávamos e que precisamos, não é verdade? É aquele pai que você precisa, não é? É que de repente aquele pai rigoroso, você de repente lá no plano espiritual precisa nascer com aquele pai que é muito enérgico, porque você, como você se conhece, você reconhece as suas más tendências, você sabe que aquela pessoa que vai ser seu pai, ele vai controlar, ele vai podar essas suas más tendências. Então nós não temos o que queremos, temos o que necessitamos. O que necessitamos, o que precisamos. E com certeza até na religião é assim. Você tem a religião que você precisa. Se você está aí na religião evangélica, está satisfeito com ela, então é porque você está precisando dela. Aliás, as religiões, elas funcionam como degraus. Está entendendo que o ser humano vai estando. Você tem um determinado momento na sua existência que é necessário você estar naquela religião, porque aquela religião é que vai dizer o que realmente você precisa. Então, por isso que é necessário que você também respeite o companheiro da outra religião por causa disso, porque ele está na religião que ele precisa. Se ele está fazendo coisas erradas lá, o problema é dele, está entendendo? Mas ele está na religião que precisa. É verdade. Certo? Gostei dessa colocação. É verdade. Porque ele tem o livre-arbítrio, né? Isso. Aí muitas vezes culpa a religião. A religião não tem nada a ver com isso. A religião não tem nada a ver com o isso. procedimento Toda dele, o religião comportamento dele. que leva o sujeito a se modificar para o bem, ela é ótima. Isso, com certeza. Não quer dizer que todos daquela religião sejam ótimos. Sejam ótimos, porque são humanos, São né? humanos, Aliás, mesmo. fizeram até uma pergunta dessa para Allan Kardec, né? Uma pergunta que, na minha opinião, analisando assim, bem capciosa até, né? Perguntaram para Allan Kardec, assim, ele já, o espiritismo ali, né, sendo difundido, tudo, aí perguntaram para ele assim, Allan Kardec, qual é a melhor religião? Aí ele sentindo, né? O cara achando que ele vai dizer, com certeza ele vai dizer que é doutrina espírita, não sei o quê. Ele falou assim, a religião que conseguir fazer o maior número de homens de bem, essa será a melhor religião. Essa foi a resposta de Kardec. Isso é... Ele não disse que era da doutrina espírita. Ele não falou. Espiritismo. Ele não falou que era o espiritismo. Ele falou, a que conseguir fazer o maior número de homens de bem, essa será a melhor, considerada a Com melhor. certeza. Tá? Isso aí sempre fala aqui nesse programa, né? Seja qual for, se você está bem, está te melhorando, está te transformando em uma pessoa de bem, é essa religião que você tem que estar. Com certeza. É isso mesmo, cada um Com na certeza. sua religião. E o importante é que todos nós saibamos que nós temos que ser melhores cada vez mais, sermos pessoas de bem, respeitar o próximo. Somos cristãos, então vamos seguir o Evangelho de Jesus, que aí é o caminho. Da mesma forma que se você está numa religião e ela não está te transformando para um cidadão de bem, mude de religião, porque Com o certeza. caminho não é esse para você. Claro, claro. Agora, já que você falou tanto aí do esquecimento do passado, né, tudo bem, você falou para a gente que é muito importante esse esquecimento. Mas já que esqueceu, então o que Deus ele outorga para todos nós, ou outorgou para todos nós, para que a gente possa melhorar? O que Deus faz por todos nós, para que a gente possa realmente ter força para melhorar? O que ele outorga é justamente isso. Esse esquecimento, quer dizer, vamos botar isso entre aspas, isso, porque o que ele outorga para você? Ele outorga a intuição, certo? A sua autoavaliação. É justamente aí que ele outorga. Porque você esqueceu, tudo bem. Mas você pegando esses ensinamentos, você vai ter como fazer uma análise, né? Na hora de tomar uma decisão, você utilizar a sabedoria e o bom senso. Então, ele nos outorga justamente isso. A intuição, né? A autoanálise, a autoavaliação. É isso que ele faz. A gente está falando sobre sofrimento, miséria, decepção, só coisa boa, né? Só dores físicas, perda de pessoas amadas, só coisa interessante. Aí, no início do programa, você falou bem-aventurados os aflitos. Muito bem. Onde que nós vamos encontrar consolação para todos esses sofrimentos da nossa vida? Isso, então, com certeza, em primeiro lugar, você vai encontrar a consolação nos ensinamentos de Jesus. Né? Os ensinamentos estão ali, as ferramentas que ele deu. E como eu falei antes, você ali, através daqueles ensinamentos,
de Jesus, do Evangelho, né? Você faz essa autoavaliação e você vê aonde que você vai encaixar. Porque, peraí, a minha vida está dessa maneira. Jesus está dizendo isso, que eu preciso proceder dessa maneira, então eu vou procurar justamente mudar esse curso, né? Então, na minha jornada, eu vou procurar utilizar justamente esses ensinamentos. A outra consolação também é na vida futura, porque nem sempre tem coisas que você vai poder modificar agora, porque não vai dar tempo, né? E a gente às vezes fica com aquela reclamação assim, poxa, se eu fosse mais novo, se eu tivesse pensado dessa maneira, com certeza hoje eu não estaria acontecendo isso comigo, eu não estaria colhendo essas consequências. Mas aí então realmente, porque não vai dar tempo. Tem coisas que realmente não vai dar tempo. Mas aí a outra consolação está aí, na vida futura. Porque se a vida realmente acabasse aqui, se fosse assim, morreu, acabou e você não existe mais, então realmente Jesus não viria nem perder tempo aqui para ensinar você a mudar, né? Você a se modificar. E você vê que o aprendizado nunca é tarde para você aprender. Realmente tem coisas que a gente já vai aprender já na maioridade. Não vai dar tempo, às vezes, de você botar em prática, mas na outra encarnação, você vai conseguir utilizar. Então, a outra consolação é essa também. Além de Jesus, é a própria vida futura. Aí, essa continuação da sua existência. É uma consolação, sim. É verdade. Aqui, ó, Dona Ivone Pereira, ela é lá de Portugal. Ela assiste sempre nossos programas segunda-feira. Ela está dizendo aqui, ele está falando aí sobre religiões, ela diz assim, Deus é o mesmo em todas as religiões. Com certeza, é o mesmo. Com certeza. Né? E o problema é que somos nós que complicamos tudo. Claro, com certeza. É o nós mesmo. não complicássemos tanto. Né? É verdade. A gente fala que tangerina num estado brasileiro, na outra é mexerica. A gente vai. Outra é bergamota, né? Bergamota. Então a gente tem nomes para a mesma coisa. Para a mesma coisa. Deus, para uns, pode ser Deus, pode ser Alá, pode ser Jeová, pode ser uma série de coisas. Mas Deus é um só para todos nós. Com certeza. Para todas as religiões, para todos os seres humanos, até Tupã também, né? Isso, verdade, para os Então, índios. nós temos um único Deus para toda a humanidade. Agora, se um grupamento humano chama de Alá, o outro chama de Deus, o outro chama de Jesus, o outro chama de Jeová, ou Tupã, ou Krishna. Isso. É um indivíduo que colocou esse nome. Claro, com certeza. É a forma dele adorar a Deus. Existe até um dado interessante, é até engraçado, né? Isso que eu vou falar. Você vê, por exemplo, essa coisa de modificar os nomes, né? Você vê que muitos de nós espíritas, a gente vem com uma herança muito forte do catolicismo, não é verdade? A gente vê com essa herança muito forte. E a gente, até você vê até nas obras espíritas, você vê muito lá escrito ainda, Deus castiga, Deus deu as costas, Deus abandonou, não sei o quê. Deus não abandona, Deus não castiga, não faz nada. Mas agora, como tinha ainda aquela influência muito forte da Igreja Católica, aquela supremacia muito forte, e as mudanças precisam ser feitas assim, devagar, né? Bem devagar, você não pode mudar de supetão. Então é por isso que se utiliza esses termos. Mas são coisas que às vezes a gente não perde tanto. Aí às vezes, dentro do próprio movimento espírita, você vê pessoas falando assim, não diz que Deus castiga, né? Mas fala assim, a espiritualidade vai te dar uma rasteira aí. Pô, a espiritualidade superior não dá rasteira em ninguém, né? Então, quer dizer, mudou o nome. Quer dizer, mudou, ao invés de dizer Deus castiga, fala, a espiritualidade. Aí diz assim, você vai para o inferno. Aí fala, você vai para o umbral, hein? Ou então diz assim, eu vou para o céu, ele é tão bonzinho, vai para nosso lar, como se o nosso lar fosse o limite, tá entendendo? Então não é isso, gente. Nosso lar é aqui. É aqui na Terra. Na Terra, tá entendendo? Então, quer dizer, são heranças que a gente ainda está preso a isso, que a gente vai mudando aí aos pouquinhos, né? E aí é coisa do nome, né? Aí só muda o nome, mas continua com aquele tipo de pensamento, não é verdade? Bom, você falou para a gente aí, né, que nós somos espíritos aflitos, temos problemas, e que Jesus veio para nos consolar. Agora fala para a gente aí, em que existe alguma condição para que ele possa nos prestar essa assistência, já que ele é o Consolador? Você vê que lá em João, eu não sei em que determinado ponto de João, ele fala, né, que ele vai enviar
um Consolador para nós, que estará entre nós, né? Ele falou que vai enviar esse Consolador, porque você vê que Jesus teve aquele processo até a crucificação dele. Então muita gente coloca a crucificação de Jesus como se fosse um encerramento ali. Não, ali foi um encerramento de uma fase. Por isso que a gente diz que a gente tem que tirar Jesus da cruz. Ali Jesus quis mostrar para a gente uma fase. Depois que ele desencarna aquela morte aparente dele na cruz, ele, né, ressuscita, ele fica ainda um bom período entre nós, ou seja, vivendo a vida do Espírito. Aquilo ali era um ensinamento também para nós, que nós também vamos entrar nessa, né? Depois, quando nós passarmos dessa fase que estamos aqui burilando, dominando a matéria, nós vamos viver a vida do Espírito. Então Jesus, depois ele se reúne com os apóstolos num monte e tem a chamada ascensão do Senhor, quando ele sobe aos céus, né? Ou seja, ele voltando à verdadeira natureza dele, que é a natureza espiritual. Então é justamente isso. Ele deixou esse ensinamento para como se ele estivesse dizendo, agora é com vocês, mas eu vou estar de lá. Então ele deixa justamente esse Consolador, que a gente vê nas obras espíritas, quando fala lá o Espírito da Verdade, né? É esse Consolador. Né? As informações que o Espírito da Verdade nos traz é justamente o Consolador prometido que Jesus, vamos dizer assim, você não fazer uma redundância, que Jesus prometeu. É o Espírito da Verdade, né? Você falou dessa passagem de João, só para esclarecimento, está aqui anotado. Capítulo 14. Deixa eu ver aqui. 14. Jesus diz assim: se me amais, Isso. guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, Isso. e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Essa é a passagem que ele procura. Certo. Só Então, para lembrar não, tá certo, isso a aí. galera. Isso aí. É porque o meu assessor para assuntos bíblicos está aqui do lado. E que é esse Consolador? É o Espírito da Verdade? É o Espírito da Verdade, por que não dizer mesmo que o Espiritismo, se a doutrina espírita, ela é também esse Consolador, pelo que ela nos ensina, né? E pelo que a gente vem conversando, né? E como falou aí, se você observar os meus ensinamentos, como Jesus está dizendo aí, é justamente isso, é esse Consolador. E hoje, no caso o Consolador sendo o Espiritismo, por quê? Porque o Espiritismo já está te mostrando as coisas de uma maneira mais clara, que na época Jesus não podia mostrar. Está entendendo? Jesus falava por parábolas por causa disso, porque é a mesma coisa você querer ensinar. Vamos supor que eu quero te dar uma aula de educação ambiental. Vamos supor. Eu tenho um autoconhecimento sobre educação ambiental. Eu sei tudo sobre educação ambiental. E eu tenho condições de ensinar para qualquer pessoa, desde uma criança de 5 anos até dar uma aula de doutorado em educação ambiental. Eu tenho essas condições. Mas aí o que eu vou fazer? Eu não posso usar para uma criança de 5 anos, 8 anos, vou lá ensinar educação ambiental. Eu não posso ensinar educação ambiental para uma criança de 5, 8 anos utilizando a mesma linguagem que eu uso lá no doutorado, no mestrado, na especialização. Não posso. Tá entendendo? Eu vou aplicar uma linguagem adequada àquele nível de conhecimento, àquela fase ali. Então é a mesma coisa. Então foi o que Jesus veio fazendo durante os tempos aí e continua fazendo. Sendo que agora vem a doutrina espírita, porque é como se tivesse levantado esse véu pelos conhecimentos que ela passa para a gente, ou seja, nós agora temos condições de assimilar de uma maneira mais ampla esses ensinamentos de Jesus, que era o mesmo que ele estava dando lá, só que lá ele usava uma linguagem mais simples, porque não adianta, você ia ficar ofuscado. Agora não. Então o Espiritismo é justamente esse Consolador, não é? Porque ele abre esse conhecimento. E outra coisa, eu não estou aqui também fazendo assim uma apologia para que você mude de religião, não. Você pode muito bem estudar aqui a literatura espírita, os ensinamentos espíritas, e continuar sendo evangélico. Não tem problema algum. Continuar sendo católico, continuar sendo um bandista, candomblessista. O ensinamento espírita ele vai lhe dar um respaldo para a sua religião, para o seu entendimento aí. Fique certo, você não precisa nem se modificar. Então, ele é realmente o Consolador prometido, porque vem te trazer esses esclarecimentos. Só para completar, e mesmo lendo a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, para compreender o que é a doutrina espírita, isto não te transforma num espírita. Isso, com certeza, também não transforma num não espírita. Não é lendo que você... Isso. Reconhece o verdadeiro espírita?
pelo esforço que ele faz para controlar as suas más tendências, né? É isso aí. Então, ou seja, é uma briga diária. claro, é uma briga diária, porque você não, porque É não uma adianta, luta diária. não adianta você ser um espírita intelectualizado, como tem muitos, né? Eu estou fazendo até uma crítica ao nosso movimento, desculpe, mas existe um verdade, espírita mas é uma intelectualizado. Você perguntar qualquer assunto de qualquer obra espírita, ele vai te explicar tudinho. Mas se você vê ele no cotidiano dele, ele não aplica nada daquilo. E às vezes uma pessoa que pegou ali, leu só um livrinho e tal, mas você vê que ela já faz aquele esforço para se modificar, ela tenta aplicar aquilo tudo no cotidiano, né? Essa transformação. Que o verdadeiro objetivo do espírito, do espiritismo, não é fazer com que você se comunique com espíritos, que você veja espíritos, ou que de repente daqui vai começar a sair espírito das paredes, do chão. Não é isso. A verdadeira função do espiritismo, né, da doutrina espírita, é você trabalhar a sua reforma íntima, você se melhorar como um ser humano. Esse é que é o verdadeiro objetivo. Tem comunicação com os espíritos? Tem. Mas mesmo assim, essa comunicação é como se eles estivessem dizendo para nós assim. Eles entram em comunicação conosco para dizer, olha, amigo, a vida não acaba nesse corpo, eu estou aqui, estou do lado de cá. E até para nos ensinar, né, como quando vem às vezes uns espíritos, os nossos irmãos desencarnados, que são sofredores. Eles vêm, às vezes apresentam aquele sofrimento para nós, é como se estivesse dizendo para nós, olha, faça a sua reforma íntima, mude, para você não passar pelos mesmos problemas que eu estou passando, né? Ou então quando você vê um espírito feliz, seja um espírito desencarnado mesmo, mas que esteja feliz, como se diz numa linguagem popular, um espírito de luz, né? Que ele está naquela paz de consciência, é como se ele estivesse também nos ensinando. Está entendendo? Para você modificar esse seu cotidiano, fazer essa sua reforma íntima, para justamente isso. Aí é aquele ditado, né? Viver bem para morrer bem. Melhor dizendo, uma linguagem mais técnica do espiritismo, desencarnar bem. Né? Isso é muito importante falar também, que você falou aí que existe comunicações dos espíritos no espiritismo, mas em todas as religiões. Em todas as é bom lembrar, em todas as religiões. Não é só no espiritismo. Não é só no espiritismo, não. Só no espiritismo que acontecesse em isso. todas as religiões existe comunicação com o mundo espiritual. Ó, nós estamos aqui, a Jupira Souza, que é a esposa do nosso amigo Henrique, que mora lá nos Estados Unidos, que está lá há um tempo lá nos Estados Unidos, já está dizendo que está assistindo lá dos Estados Unidos, que está muito boa a recepção aqui da internet, aqui tá em Harvard, nos Estados Unidos. Então, está muito boa, viu, a nossa transmissão hoje lá, pegando bem lá nos Estados Unidos também. Um abraço aí para a Jupira. Eu queria fazer uma pergunta. Pode, então faça. Eu queria fazer uma pergunta porque você falou um negócio aí interessante, que a doutrina espírita seria o consolador prometido por Jesus. Quem deu essa autoridade aos espíritas e se colocaram nessa situação de que a doutrina espírita seria o consolador prometido por Jesus? Quem foi que disse isso? Nós somos espírita, tem o quê? 6% da população brasileira. O evangelho tem 40%, outros 40% de católicos. Nós somos uma pequena minoria e colocamos que nós temos a religião que é o consolador prometido por Jesus. Quem nos deu autoridade para dizer isso? Bom, isso aí... Você está entendendo? Não, claro, estou entendendo. Vamos encher meu peito. Eu sou o consolador prometido por Jesus. Não. Não. Veja bem. Quem foi que deu essa autoridade? Não somos nós que estamos tendo essa autoridade. É a doutrina codificada pelos espíritos. Veja bem, nós não somos privilegiados por causa disso. Nós abraçamos a doutrina, mas o conteúdo que tem nela sim que dá essa autoridade a ela. Por quê? Porque você pelo conteúdo, pela essência pelo que está escrito. Não é? Em primeiro lugar, ela ser estudada pelo tríplice aspecto, ou seja, buscar a união entre a filosofia, a ciência e a religião. Quer dizer, porque você pode ver que essas brigas, colocando aspas aí, essas brigas que há entre ciência e religião, é uma coisa dos homens. A religião, ela não está ali para querer suplantar a ciência, e a ciência também não. Elas têm que caminhar juntas. Então o espiritismo veio justamente para isso. A ciência, ela é de Deus, a filosofia e a religião. Ou seja, a religião, você vê a doutrina espírita pelo tríplice aspecto, religioso, ou seja, a religião, você buscar essa volta a Deus, essa ligação com Deus, sem precisar de intermediários. Você, a criatura, entrar em contato com Deus. Filosofia, a parte filosófica, ela vai te dar essa explicação para que você comece a entender, poxa, de onde eu vim
Para onde eu vou? Por que que eu existo? Por que que eu convivo com as pessoas? Por que que eu preciso conviver? Certo? Por que que eu estou aqui? Qual é a minha função? Ela te dá essa explicação. Certo? E a ciência? É justamente aí. A ciência, por quê? Foram determinados fenômenos que iam acontecendo. Allan Kardec, não só Allan Kardec, mas muitas pessoas pesquisaram esses fenômenos espirituais acontecendo e aquilo foi sendo organizado. Quer dizer, houve uma pesquisa para se chegar a uma prova. É a ciência. Ou seja, nessa pesquisa que eles fizeram, foi chegada a uma conclusão que, em primeiro lugar, esse corpo aqui, você não tem só essa existência, você vai para o plano espiritual, você continua sendo o mesmo e a sua inteligência, seja ela muito ampla ou limitada, ela vai continuar sendo a mesma quando você está lá no plano espiritual. E são as informações que os espíritos mandaram e Allan Kardec tirou essa conclusão. E muitas conclusões vão sendo tiradas aí. Então, em primeiro lugar, essa união. Né? E é justamente aí, de onde eu vim? Para onde eu vou? Eu existo porque a gente convive com outras pessoas, por quê? Ela vai te dar essas respostas. Então, é a própria ciência, a codificação vinda dos espíritos. Não somos nós, espíritas, que estamos aqui nos intitulando. Não, nada disso, de jeito nenhum. Jesus colocou muito bem que ele mandaria um Consolador prometido, que iria explicar todas as coisas que ainda faltavam entendimento. Que ele não disse tudo. Né? Que ele não disse tudo que ele ia mandar um Consolador prometido. Ele não disse que viria. Certo. Não tem lá na Bíblia lugar nenhum dizendo que Jesus vai voltar. Ele vai mandar um Consolador prometido. Queria explicar muitas coisas. A doutrina espírita explica. Explica, isso aí. Então, por ela explicar aquilo que Jesus passou, as parábolas, o significado de muitas passagens bíblicas, ela nos dá autoridade no sentido de se colocar como consolador que foi prometido por ele. Porque ela explica passagem. Olha, rapaz, se nós formos pegar passagens bíblicas e ler e pegar literalmente o que está escrito ali, ao pé da letra, e se nós pegarmos um outro grupo de pessoas para analisar racionalmente à luz da doutrina espírita, muitas coisas têm sentidos não diferentes, mas bem conotações diferentes, no sentido com certeza. De posicionamento, de isso uma série aí. de coisas. Então, a doutrina espírita é o Consolador no sentido de que explica as máximas do Cristo e coloca: posso, acreditando na doutrina espírita, ter a certeza que vou para o céu? Isso eu não posso garantir, isso aí só depende, como eu falei lá no início, de você. só de você e Deus que sabe. Você está querendo fazer tipo a loura platinada, né? Depende de nós. É isso aí, meu filho, depende de cada um. Vai depender da reforma. Jesus falou, moral. cara, depende das suas obras, cada um segundo suas obras. É aquele caso, isso aí às vezes leva até uma confusão, porque às vezes a pessoa fica Então a achando... doutrina espírita não leva o indivíduo para o céu? Vai depender dele, né? Eu acho que ela também é clara no que diz aí. Então, vai depender do... Vai ser do seu esforço. Nenhuma religião te leva para o céu Nenhuma. se você não cumprir aquilo que está escrito aí, se você não seguir realmente os ensinamentos do Evangelho. Não adianta você dizer que é evangélico, católico, é espírita. Não me levar para o céu, para que se você continuar tendo as mesmas... espírita? Se você tiver ele para o céu. Se você tiver tendo as mesmas... fazer as mesmas coisas, sendo católico, evangélico, espírita, bandista, budista, se continuar fazendo o que você faz hoje, não se modificar, não vai ser religião que vai te levar para o céu, não. Claro, não vai não, Marcos. Eu acredito até que se você vai nas casas espíritas, você vê assim, as pessoas que já estão indo, né? Porque tem aqueles que vão por curiosidade, porque, assim como eu falei antes, acham que vai sair espírito da parede, vai descer espírito do teto, vai ver o fenômeno. Né? Vai ver fenômenos. Então, aí esses daí, eles saem logo, né? Mas, por exemplo, tem a pessoa quando vai lá, né? Você vê que a maioria das palestras espíritas, né? Lá nas reuniões públicas espíritas, nunca fica lotado, cheio de gente, assim. Porque a doutrina espírita, ela te mostra o seguinte: pelos ensinamentos, ela vai te mostrando que você que é responsável pelos seus atos. Você que vai ser responsável por vamos supor, por esse júbilo que você vai ter futuramente. Depende de você. Não vai depender de Deus, nem de ninguém. Agora,
Jesus, ele te dá, claro, os ensinamentos de Jesus, ele vai te dar um caminho. Aí cabe a você seguir aquele caminho. Você seguiu, vai fazendo essa reforma íntima, vai procurando se melhorar, ao invés de querer que os outros mudem, você procurar mudar, porque a gente quer sempre que o outro que mude, né? Mas se você procurar mudar, aí você vai ver que você vai estar no caminho certo. Tá? Então, agora, depende de você, depende de mim, depende dele, de cada um aí. Só Deus e cada um que sabe. Então, o Espiritismo realmente ele faz tudo aquilo que Jesus falou sobre o Consolador prometido. Claro, com realmente, certeza, faz O sim. Espiritismo faz. Eu Como você digo explicou isso pra- com certeza, sim, com certeza. Ok, mas só que nós chegamos ao fim do nosso programa. Faltam só 5 minutinhos. Isso. E eu gostaria que você fechasse esse tema aí com nossos amigos e fizesse as suas despedidas para o nosso público. Tá, com certeza. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, né, que está tendo aí a paciência, né, de ouvir aqui. Eu não estou aqui mandando um ensinamento, acho que nós estamos aqui interagindo, porque a responsabilidade de eu estar aqui, eu saindo daqui, a minha responsabilidade aumenta porque eu preciso ter mais consciência da minha reforma íntima. Então, esse é o recado que eu dou para você, tá? E procuremos nós fazermos isso, não colocar a culpa em outros. Se você quer se nós queremos que as coisas mudem, nós temos que fazer essa autoanálise e ver se realmente nós temos que nos modificar, ver quais são os problemas que nós temos. E assim, com certeza, em conjunto, vamos construir um mundo melhor. Como falamos aí, Jesus deu aí as ferramentas e o caminho, basta a gente procurar utilizar. Do mais, que sejam bons, felizes e de paz os nossos pensamentos. Muita paz, alegria e felicidade é o que todos nós desejamos. Ok, meu amigo, muito obrigado. Manda um abração lá para o povo lá de Saquarema, Com lá de certeza, Ceará, mando para a sim. amiga Deia, o Ayrton. Todo mundo lá. lá. E Saquarema estaremos, né, esse ano lá fazendo a nossa Comerge, né? Isso. Vai ser muito bom lá em Saquarema. Semana que vem nós vamos receber minha querida amiga Roraci Correia e ela vai falar sobre não foram 10 os curados? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso, né? Daquela passagem que nós conhecemos dos 10 que foram curados, né? Mas que só um, né, voltou. E vamos tirar muitos ensinamentos, muitas reflexões sobre essa pergunta. Não foram 10 os curados? Então vamos bater um papo bacana aqui com minha querida amiga Roraci Correia, ok? Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, tudo que nós conversamos aqui hoje. Foi muito bom, muito bacana, viu, Giovanni? Realmente, hoje eu saí bastante consolado, né, de entender que todos nós podemos mudar, que tem jeito para todos nós, que nós temos, ninguém vai sofrer para o resto da vida, ninguém vai sofrer a eternidade, que tudo tem jeito, tudo há como a gente conseguir mudar. Basta nós querermos, né? Então foi muito bom o Cristo Consolador. Com certeza Cristo sempre vai ser o nosso Consolador. Os seus ensinamentos, o seu Evangelho maravilhoso. Então que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. E até semana que vem com mais um programa Espírito em Foco. Até lá, um abraço a todos.